Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora acompanhar o debate aqui do jogo Inglaterra e França. Deu França mais uma vez, França chegando à semifinal de Copa do Mundo. Lembrando que a seleção da França é a atual campeã mundial e está muito perto aí de conquistar mais um título da Copa do Mundo. E hoje venceu a seleção da Inglaterra por 2-1, né? A seleção da Inglaterra perdeu a chance de empatar o jogo no segundo tempo, né? Pênalti perdido pela seleção da Inglaterra, teve diversas polêmicas envolvendo o árbitro brasileiro, né, o Wilton Pereira, né, não deu o pênalti para a seleção da Inglaterra, teve sorte que o VAR acionou o Wilton Pereira e ele foi no telão e deu pênalti para a seleção da Inglaterra, mas a seleção da Inglaterra desperdiçou o pênalti, galera. É isso aí, França classificada, e bora acompanhar o debate aqui do ESPN falando tudo sobre esse confronto. Como tá escuro. Vai lá, Fábio Luciano. Boa noite. Ninguém solta a mão de ninguém. Pelo amor de Deus, o que tá doendo. De vez em quando, Fãs de Esporte, vocês vão me ver e eu vou estar assim, perdida, olhando pro nada. Sim. Pode ter certeza, eu vou estar lembrando do gol de empate da Croácia. E aí, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Boa Felipe. noite. Marcela, boa noite, Zupac. Boa noite a todos. Estamos ainda, né, tentando digerir tudo o que aconteceu no jogo de ontem. São muitos porquês, né? A gente à noite, acho que a maioria dos brasileiros, né, que acompanharam, que são apaixonados por futebol, parece que fica um martelinho ali, né? Por que a gente não fez isso nesse momento? Por que a gente não fez aquilo? E aí os jogos de hoje também mostraram algumas coisas pra gente, né? Como o Marrocos se defendeu ao final da partida, né? Com o resultado, com uma linha de 10 jogadores ali atrás, como o Mbappé em alguns momentos com, né, o jogo da França e Inglaterra, segurou a bola quase que sozinho ali, né, com uma linha de marcação protegendo o resultado, e são coisas do futebol, vão ser um pouco mais difíceis para a gente digerir, para a gente entender, mas faz parte do contexto e todos somos Marrocos agora, né? Pelo menos na minha ocasião, é a seleção que eu abracei pelo que fez hoje, pelo que vem fazendo na Copa do Mundo. Mas ainda fica uma frustração, um gosto ruim, amargo na boca, pelo que a gente poderia ter feito ainda mais na Copa. Mais fácil digerir estando aqui ou mais fácil digerir sendo personagem do jogo? Então, Zupa, é difícil, cara. Assim, porque a gente, dentro do campo, a gente tem que entender os dois lados, né? Porque é lógico que a dor de quem está em campo, os objetivos que são colocados, né? A certeza que o Brasil poderia ir mais para o atleta, para a comissão técnica, pesam. Mas eu sempre procurei entender o torcedor também, né? Porque o primeiro torcedor nosso são os nossos familiares, né? Nosso pai, nossa mãe. E o quanto ele, colocando desse jeito, como eles sofriam quando a gente perdia um jogo. Porque eles talvez tentariam fazer alguma coisa, né? Mas não tem essa força. A força que nós temos agora é de torcer, de olhar para cenários que poderiam ser construídos. É uma dor que pesa para todos. Os jogadores estão frustrados, com certeza, isso ficou muito claro nas redes sociais, né? A maioria deles colocando mensagens, e a gente viu o Richarlison, por exemplo, chorando com os torcedores brasileiros que estão no Catar. Mas a nossa dor também como torcedor, como país, ela é grande, porque a gente confiou muito, a gente se envolveu demais com a nossa seleção, torcemos como talvez há muito tempo não torcíamos, né? Juntos assim, porque essa molecada também merecia, sabe? É um grupo que trouxe boas energias para a gente também, mas passou, né? Infelizmente passou e temos agora duas grandes semifinais aí pela frente. Lembra que a Marcela falou, gente, tem uma certa compaixão com a gente às vezes vai se atrapalhar. Olha o que está escrito na tela, Kane faz de pênalti e a gente está falando do Brasil, porque é mais forte do que a gente, né, Marcela? Mas tudo bem, a gente já vai falar do Brasil, dos jogadores, eles já saíram do Catar, do Tite, futuro do comando da seleção. Mas com muita dor, seguimos falando de quem sobreviveu nesta Copa e nesse grande jogo de futebol. que foi. Que jogo, jogo espetacular. 2-1 para a França. Foi um jogo à altura do que se esperava. Eu acho que foi. A gente teve Alemanha e Espanha na fase de grupos, que era fase de grupos, né? É outro tipo de competição. Mas a gente teve numa fase de mata-mata um jogo tão grande que poderia ser uma final de Copa. Sim. Inglaterra e França poderia ser uma final de Copa, e foi um jogo à altura. Foi um tremendo jogo de futebol. Até acho que a Inglaterra foi melhor do que a França em uma maior parte do tempo, especialmente no segundo tempo. Foi ótimo o segundo tempo da Inglaterra, que ela perdia por 1-0, buscou o empate, tomou o gol quando a França tentou sair um pouco mais. Teve o pênalti que o Kane perdeu, então foi um jogo de alternativas, um jogo de personagens marcantes, que a Inglaterra tirou força de onde talvez parecia que não teria para buscar o jogo, e a França mostrou uma frieza e um preparo para sair do buraco, para sair do momento complicado.
e conseguiu uma grande vitória, a vitória de um time preparado, a vitória de um time frio para definir, com um gol do Giroud, que é simbólico, né? A França chegar à final com um gol do Giroud é simbólico. Em uma jornada em que o Mbappé, que era o grande foco, apareceu menos. A Inglaterra marcou muito bem o Mbappé com o Kyle Walker, mas a França encontrou recurso. E assim como a gente vai passar algum tempo dizendo, puxa, mas estava ganhando o jogo e tomou o contra-ataque, ou por que o Casemiro não fez a falta? Por que o Neymar não bateu o pênalti? Como há 4 anos era a bola do Renato Augusto contra o Courtois, na Inglaterra o pênalti do Kane contra o Lloris vai ser debatido e lembrado durante muito tempo, porque foi a bola que tirou a Inglaterra da Copa do Mundo. Pois é, e era um Harry Kane que estava com mas com muita confiança. Ele já tinha feito o primeiro gol de pênalti, mais um pênalti, ele pega a bola, na hora eu fiquei pensando... São companheiros, um conhece muito bem o outro. Será que não era hora de trocar aí esse batedor, Fábio? Então, Marcela, é difícil você tirar a bola de um jogador desse tamanho, Ele pegou né? e falou daqui, ninguém não tira. Ninguém tira essa bola. Capitão do time, o melhor batedor, um cara que é frio para fazer esse tipo de função. É uma liderança técnica e também uma liderança de conduta. Enfim, o Kane, para essa seleção da Inglaterra, ele tentou fazer a mesma batida, né? A mesma, Então, no primeiro pênalti, ele vira o pé com força, até porque ele tem um entendimento que tem que ser uma batida quase que perfeita, pelo conhecimento que eles têm de clube. E na segunda... O Lloris vai no canto, né? É isso. O Lloris vai no canto, certo? E aí, vai no canto. Então, por isso que tem que ser tão perfeito. Mas ele bate, o primeiro ele bate muito bem, né? Ele bate muito bem, mas o assim, movimento é o golaço é o mesmo. Mas sabe que o fato de serem companheiros de equipe, eu acho que psicologicamente é muito ruim para o batedor isso. Você bateu o pênalti 2 vezes contra um cara que te conhece tão bem. Eu já, assim, na época de repórter de campo, de rádio cobrindo clubes, eu ouvi uma vez uma conversa informal com o Tite. Era antes de alguma disputa, algum confronto mata-mata do Corinthians, acho que em Libertadores, Copa do Brasil, não lembro. E aí a gente conversava, assim, no bate-papo, se o time ia treinar muito pênalti ou não. E eu lembro que na época, não sei se o Tite adota essa prática até hoje, mas na época ele disse que a ideia dele era não fazer com que os jogadores treinassem muito pênalti. Porque a leitura do Tite era a seguinte, se eu botar os meus batedores para treinar exaustivamente pênaltis contra goleiros que os conhecem tão bem, que são os goleiros do dia a dia, a chance de os goleiros pegarem os pênaltis cresce. E aí, no fim dessa atividade, eu vou ter tirado confiança dos jogadores. Se de uma série de 15 pênaltis, o cara perder 7, ele vai para o jogo com menos confiança. Então, ele treinava poucos pênaltis para não dar tanta chance dos goleiros fazerem tantas defesas, para não tirar a confiança. Então, eu acho que para o Harry Kane bater 2 pênaltis contra o Lloris era um péssimo negócio. O primeiro ele guardou, o segundo ele tentou fazer de maneira ainda mais perfeita, aquela que vale R$1 milhão, sabe? Que vai na forquilha, que vale R$1 milhão naquele antigo programa de televisão. Antigo novo. Voltou. E aí foi pra Lua e foi embora a Inglaterra da Copa do Mundo. A atuação do Griezmann, a gente vai falar sobre... Não, a gente vai só porque a gente tem dados, Fábio, do pênalti do Kane. Na verdade, do histórico do Kane, ele é um exímio cobrador de pênaltis, erra muito pouco e pra fora foi o primeiro. Vamos colocar na tela? Vai ficar legal nesse debate aqui do gol, do pênalti feito e o errado. 21 cobranças, 17 gols, 2 defendidos, 1 na trave, 1 para fora. O lado direito, lado esquerdo do goleiro, direito do batedor. Sempre vai menos. Só com 2 balinhas. Foi onde o Lloris foi na primeira cobrança. Na segunda ele já foi no canto de segurança. É aquela coisa, né? O cara já tem que pensar, ele já tem os dramas dele, qualquer pênalti ele já tem que ir mentalizando. Esse ele tinha que mentalizar o pênalti e o que será que o Lloris vai fazer? Porque esse cara me conhece. E também se ele ficar rateando o que eu faço, o que eu não faço, só aumenta a chance dele perder, Só tem uma coisa, o Lloris também sabe quem é que tá ali. Exatamente. Então, assim, ela tá falando assim, eu tenho que ser perfeito, ele vai ter que ser perfeito, mas eu também tenho que ser perfeito agora pra conseguir. Batedor, né? Do batedor, porque se fizer o gol, tipo assim, beleza. É só lucro, né? Entendeu? Se eu defender aqui, tudo bem, defendi. Se eu não defender, é mérito do batedor, né? Sim. A batida que ele faz no primeiro pênalti, dificilmente o goleiro pega, né? Porque é uma batida forte no alto. Se ele repetisse a mesma batida, é difícil para a ação do goleiro. Porque você não vai partir muito antes, né? Você não vai imaginar que o Lloris sairia lá um pouco antes e pularia no alto para fazer a defesa, imaginando que a bola iria ali onde o Kane tentou colocar. Então, assim, o Kane ele tentou a batida perfeita, uma segurança dele. Aí a gente olhando o gráfico das penalidades, é uma batida de segurança dele. Essa batida cruzada, forte e no alto. Se ele acerta, dificilmente o Lloris pegaria. Mas aí ela saiu, aí você vê o xizinho, né? A altura que ela foi da trave, enfim. É algo que vai pesar para um jogador, mesmo com a experiência do Kane.
Daqui a pouquinho a gente vai falar dos 4 classificados, vamos falar do quem até agora apresentou o melhor futebol, favorito. Agora vai ficando um pouquinho mais apertado para a gente, aliás, mais fácil para a gente cravar quem é que tem o melhor futebol, né? Mas vamos conversar com o João Castelo Branco, a gente vai para Doha, no Catar. Ele acompanhou a partida entre França e Inglaterra, vai trazer as últimas informações, a alegria da torcida francesa está ali na saída do estádio. João Castelo Branco, seja muito bem-vindo ao Sport Center, boa noite para você. Obrigado, Marcela. Boa noite para todo mundo por aí também. Muita festa da França, por enquanto, lá dentro ainda, né? Os torcedores ainda estão comemorando dentro do estádio Al Bayt, agora há pouco, onde conseguiram essa classificação suada para cima da Inglaterra, né? Porque realmente a Inglaterra jogou bem. Eu conversei com alguns ingleses saindo por aqui, dizem que podem sair de cabeça erguida da maneira que o time jogou. A França começou melhor, é verdade, saiu na frente, mas a Inglaterra conseguiu reagir, né? E com gol de pênalti do Harry Kane, jogada do Saka ali, fez 1-1. E aí no final, né, teve o lance do Harry Kane, ele poderia ter entrado para a história, já tinha com o primeiro pênalti igualado o Wayne Rooney, se tornando o maior artilheiro da seleção inglesa, junto com o Rooney, com 52 gols, poderia ter passado ele com esse pênalti, mas ele zuniu a bola foi lá em cima, e ele estava depois do jogo ali inconsolável, jogadores até se aproximaram dele para tirar uma câmera que chegava perto dele para filmar o Harry Kane, para proteger ele ali, ele realmente chorando bastante. A Inglaterra, então, eliminada pela França. É uma França que começou bem, mas depois caiu muito. E o Mbappé sumido por aqui. Conseguiram tirar o Mbappé do jogo, mas não foi o suficiente. Griezmann jogando muito bem no início. E a Inglaterra ficou nesse 2-1, mais uma vez, fora da Copa do Mundo. Marcela. Pois é, João, e fala um pouquinho assim do clima do estádio, no momento do jogo, como é que foi a tensão? Era tensão de um lado, tensão do outro? A gente estava aqui assistindo e estava vibrando muito. Uma questão, très rápido. Então, os franceses aqui pararam para falar com a gente. Não, c'est pour Brésil, mais je parle français. La réaction, comment c'était la émotion là et gagner d'Angleterre? C'est très important pour France? Oui, je pense que c'est très important, mais je suis mariée à un Anglais, donc... Of course. Aqui ela é casada com um inglês, agora que eu me toquei. That must be a difficult night then. Yes. What was Harry Kane doing? Yes, I'm sorry. What was Harry Kane doing? It was... Well, it's always difficult to lose to the French, but to miss a penalty, I mean, come on. Yeah, we had our chances, we didn't take them, so well done, France. Do you think England deserved it? Inglaterra jouait meilleur? I think they were a bit better, but that's the game. And how does the evening end now? You can go home together. We're still together. Yeah. We'll stay together. Very upset about that. There's more to life than football, I think. Thank you. Merci beaucoup. Deixar porque o pessoal aqui sai correndo para pegar o trem. O casal simpático, uma francesa com um inglês, dizem que tem mais na vida do que só futebol, então voltam de mãos dadas numa boa aqui o casal. Mas dava para ver que o cara ficou realmente decepcionado com esse pênalti do Harry Kane, que realmente foi com a pressão, chutou muito mal, né? Sem dúvida. João, você estava torcendo para a Inglaterra? Confesso que sim. Eu cresci lá na Inglaterra, né? Estou mais de 30 anos por lá, então tem essa grande rivalidade com a França. E eu gosto de acompanhar. Tem muitos ingleses aqui também no Catar. Eu acho que seria legal acompanhar os ingleses, mas já era. Eu também não fico muito triste não quando perde, mas se eu pudesse escolher, confesso que teria escolhido a Inglaterra. Ali na hora eu comemorei um pouquinho discretamente ali o gol. C'est la vie. Mas tava legal lá dentro. Tinha muita torcida dos dois times no fim. E cantando e tal. Tava um clima animado. Mas acabou melhor para os franceses, né? Se passar mais alguma figura por aqui, eu tenho que ficar olhando para trás. Eu trago aqui para vocês, Marcela. Tá certo. Tá bom, João. Obrigada, viu? Um beijo para você. João Castelo Branco, então, trazendo todo o clima de Doha no Catar, de tudo que aconteceu nessa partida. Perguntei justamente por isso, né, galera, não teve jeito. A França muito favorita. Para mim, a França vai levar novamente o título de campeão da Copa do Mundo. E eu não acredito que a França vai ter dificuldade
para passar contra a seleção de Marrocos. Eu entendo que a seleção de Marrocos tem feito uma boa Copa, mas eu não acredito que vai ser suficiente para vencer a seleção da França na semifinal da Copa do Mundo. E do outro lado teremos Argentina e Croácia. Para mim, nenhuma dessas duas seleções é a altura da seleção da França. Pode acontecer uma zebra? Pode, mas para mim esse campeonato está nas mãos da seleção da França, né? E vai ser muito difícil tirar, né? E coloca nos comentários a opinião de vocês, quem vocês acham que vai ser campeão da Copa do Mundo. O meu palpite é França, campeã da Copa do Mundo do Catar. Não esquece, você que está chegando no nosso canal aí é novo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações também, para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.